Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez no canal Flagringo. Hoje tem Brasil contra a Noruega e o Brasil precisa jogar futebol para vencer a Noruega, já que o Brasil não tem Rafinha e também não tem Lucas Paquetá e o Neymar pode sim jogar como titular hoje para a seleção brasileira. Temos um corte do programa F-Show que vai analisar essa partida entre Brasil e Noruega, que vai ser difícil para a seleção brasileira. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Vambora, rapaziada! Foi observado pelo Ancelotti. Não que o Danilo não tenha experiência internacional, já jogou na Inglaterra, inclusive, e já fez grandes jogos no futebol da América do Sul também, grandes finais, tal, tá acostumado com um jogo grande, mas o Martinelli tem um lastro maior, tá mais acostumado a jogar no nível mais alto. Na Inglaterra mesmo, joga num clube maior do que o Danilo jogou. Vocês acham que o Ancelotti leva isso em consideração também na escolha pelo Martinelli? Ô, Pligal, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa sua pergunta lá agora para uma outra dupla que acompanha o dia a dia da seleção brasileira, o Pedro Ivo Almeida e o Conrado Juliette, porque eles também podem trazer também essa observação e por que a coisa pode pender para a escolha do Martinelli. Meus amigos, vocês estão na tela agora, Conrado Juliette e Pedro Ivo Almeida, estávamos conversando com o Plihal e com o Capita sobre a tendência de escolha do Martinelli para a vaga do Paquetá. O Plihal perguntou, porque talvez o fato dele jogar, ter mais... está na Europa, tem essa experiência um pouquinho mais à frente do Danilo, pendeu para essa escolha aí. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Edu? Abraço para toda a galera aí no estúdio, pro Plihal, pro Capita. A gente até falava um pouco mais cedo aqui, né, Pedro Ivo, que a escolha do Martinelli é muito mais por ele e menos do que pelo que o Danilo fez ou deixou de fazer. E lembrávamos de um Martinelli, um pouco do que o Fábio falava, quase um 12º jogador no Arsenal, no campeão inglês. Eu não acho, respondendo até Edu, abração pra você, Edu, Plihal, Capita lá em Miami, a turma no estúdio, eu não acho que tenha a ver com, porque ele joga na Europa, pelo contrário. O Danilo, quando ele pede passagem em março, independentemente dele jogar na Europa, a gente fala do que ele faz. O Martinelli, pra mim, tem muito mais a ver com alguns aspectos. Antes de qualquer coisa, a informação que ele treinou entre os titulares ontem e anteontem, e depois corroborado com tudo que o Ancelotti explica sobre o que ele pensa para esse substituto do Paquetá com bola e sem, encaixa mais no que o Martinelli é capaz de entregar. E quando eu olho para o Martinelli, eu acho que tem a ver com sempre que alguém do meio sai, o Martinelli entra para fazer beirada por dentro ou até mesmo pela direita, caso seja necessário, como foi contra a França lá em março. Martinelli é o tipo do cara que o Ancelotti confia. Eu preciso que você vá e faça A, ele entra e entrega A. Eu preciso que você vá e faça B, ele entra e entrega B. Não exatamente brilhando aos olhos de quem assiste, que há muitos dribles, muitos gols, um cara que resolve, que vem do banco, aquele cara que você olha e vê que tem uma estrela que vai entrar e vai fazer, aquela aura que carrega o Endrick, não é isso. Então ele busca alguém que cumpra exatamente uma função tática específica. E o Martinelli é um cara de 2 Copas do Mundo, é um cara que vem muito bem no jogo contra o Japão, e não estou falando só do gol, apesar do gol também ser muito importante. E o Danilo é um cara que ele tem um outro tipo de jogo que, quando a gente pensa em Copa do Mundo, também não foi testado. Ele entra em momentos de jogo resolvido, não teve ainda um desafio à Vera para chamar de ser uma atuação grande, para chamar de sua numa Copa do Mundo, para garantir essa titularidade no mata-mata. E acho que o que ele pensa para o jogo, de alguém que progrida um pouco mais e acelera em passes, tem mais a ver com essa função. O Danilo ele pode fazer isso, ele vai de área a área, mas talvez essa coisa do conduzido, carregado, passe, do jogo um pouco mais pausado, como é o Paquetá, não encaixe tanto com o que ele quer para esse jogo de agora. Ele quer alguém que sabe que a Noruega pode subir seu bloco, alguém que vai lhe oferecer campo para progredir depois. Acho que o Martinelli pode fazer isso. Quando ele cita ali, inverter com o Vini, ora por dentro e abrir campo para o Vini, ora o Vini por dentro e a pessoa por fora, eu acho que ele fala mais do Martinelli. Esse conjunto aí, Dudu, eu acho que acaba explicando mais isso e menos o fato de jogar na Europa. Tem um outro ponto também pra gente passar pra eles lá. Pra mim, minha opinião, eu não acho que o Martinelli será uma boa, né, para jogar no meio, né? Quando você tem o Casemiro, que tem uma idade avançada, tem o Bruno Guimarães, que tá jogando muita bola nessa Copa do Mundo, aí você pegar um ponta para botar no meio, eu acho que é difícil. Eu acho que o Ancelotti podia fazer o mais simples. Botar o Danilo no meio campo com o Casemiro e também com o Bruno Guimarães, né? Aí você botar Casemiro, Bruno Guimarães e o Martinelli. Cara, não dá certo, mano. Não vai dar certo, não. Faz o simples. Bota Casemiro, Bruno Guimarães e também o Danilo.
aí sim, povo ao meio campo. E o time da Noruega é forte, tá? É forte. Existe uma possibilidade da Noruega mexer com um cara que está pedindo passagem nos últimos jogos, que é o Oscar Bob, que é um jogador de lado de campo e que foi talvez o único destaque da Noruega também contra a Costa do Marfim, mas contra a França. É um jogador que cai ali pelo lado direito, ou seja, no Douglas Santos. É um jogador muito rápido, de velocidade. E o Martinelli talvez ofereça a dobra que não obrigue o Vini a toda hora vir aqui para recompor. Eu acho que tem muito disso. O Martinelli ele entra para desafogar o Vini no primeiro momento contra o Japão. Ele entra para resolver o posicionamento do Vini. E o Ancelotti ontem fala do Vini quando ele tenta explicar qual critério seria fundamental para a escolha do substituto do Paquetá. Ele não fala abertamente o Martinelli. Mas para quem viu minimamente como a seleção vem jogando, que o Martinelli é capaz de entregar, tá mais para ele ali nisso do que ele pede, que é exatamente para o Danilo. Não acho que estava em pé de igualdade, pesou porque ele é da Europa. Não acho que tenha sido isso não, Edu. Então, na verdade, o que o Plehal falou também de ser um jogador também mais experimentado, né? Mas muito nessa linha que você falou, né? Isso. Mas aí, então, se for pela questão defensiva, aí o Fábio Luciano gosta, né, Plehal? Ele dá aquele sorrisinho do tipo, ajuda a defesa. Ele gosta, né, Plehal? Porque aí protege um pouco mais, não tem tanto desgaste. Aí, se for essa justificativa, ok, né? Bom, mas o Danilo também faria isso melhor ou não? Então, Danilo também, questão, né? O Danilo também. O jogo vai nos mostrar, né? Porque o Danilo, olhando para a questão defensiva, o Danilo talvez seria o melhor nome. Sim. Agora, você somando, né? Com certeza. O Martinelli pode se entregar com relação a essa intensidade de marcação também, que logicamente que ele vai fazer o que é proposto a ele. Mas também o Brasil ganha na questão ofensiva, né? Ganha mais do que o Danilo. Teoricamente, com o Danilo Santos, você ganha mais equilíbrio no meio-campo e mais proteção de marcação. É a função do Danilo essa. Como o Paquetá também tinha essa função dentro da seleção brasileira, ali dentro do sistema de jogo. Com o Martinelli, ele vai ter obrigações defensivas, lógico que sim, mas ele é um meio atacante, ele é um cara de velocidade, ele é um cara de enfrentamento de zagueiros, né, de arremate de fora da área. Então é isso, acho que o Ancelotti ele olha para que o Brasil vai ter muito mais possibilidades de atacar, de criar jogadas, do que ter problemas defensivos. E logicamente que o Martinelli vai ter obrigações, como todos os jogadores, mas eu acho que ele olha, ele imagina uma seleção atacando mais a Noruega, criando mais dificuldades, dando mais sustentação ali para as movimentações, apoio, ainda mais apoio para as movimentações do Vinícius Júnior. E é isso, eu acho que, enfim, o Ancelotti está no dia a dia de trabalho, né? Logicamente, a gente imagina o quanto que ele está trabalhando para esse confronto, as ideias, né, sendo colocadas ali para que o Brasil consiga ter uma boa atuação. E agora é esperar aí o jogo da tarde para ver e torcer muito para que as coisas funcionem. Essa possibilidade levantada agora pelo Conca, e a gente já escutava ontem do Bob entrar na equipe, aí você teria o Nusa de um lado, o Bob do outro. E imagino eu, não Haaland e Sorloth, dois centroavanções. Para você, pensando na seleção brasileira, qual seria a condição que exigiria mais a defesa? Então, porque olhando pro lado direito com o Sorloth, é um cara de 1,95 m de altura, né? Um cara que foi colocado naquela posição, logicamente porque o Haaland é um jogador mais centralizado, então são dois jogadores ali de características parecidas, né? Características parecidas, mas agora se acontecer essa movimentação que o Conrado colocou, você ganha mais velocidade, né? Então, assim, logicamente tem que ter um cuidado, uma atenção maior com o contra-ataque, porque assim, quando você ataca a Noruega, você se protege no contra-ataque, logicamente muito mais pelo lado, né, do Nusa lá, que é um cara que sai de velocidade, também com a movimentação mais central do Haaland, mas você não tem essa preocupação de contra-ataque, não teria pelo lado direito. Agora é uma outra característica de jogo, é uma atenção que você tem que ter um pouquinho maior do Douglas Santos com relação às jogadas de velocidade. Então, assim, é aquilo que a gente fala, é você sair para atacar, é você, logicamente, subir as suas linhas, mas uma atenção maior com relação a esse tipo de jogada. Uma dúvida para liberar, o Pedro Pedro e Conca. Já vou falar com vocês. Só uma dúvida para liberar o Capita e o Plihal, que eu preciso fazer. Uma pergunta especial pro Capita. Não, mas eles estão tranquilos lá. Não precisa liberar, não. Eu tô vendo aqui, eles estão à vontade lá. Deixa eles têm que almoçar. Eu gostei. Eu recebo a dia de jogo, os caras querem almoçar. Eu recebo a planilha dos cachês. Olha o Plihal ali. Dá pra levar o prato ali, que ele nem sai da posição. Pedro, eu quero você semana que vem aqui. Macarronada e visita pra gente na primeira perna aqui em Miami. Eu preciso...
Eu preciso ser bem tratado em Miami, porque a minha primeira passagem em Miami foi um negócio assim, trágico. Eu preciso passar um pouquinho mais de tempo com vocês aí, Plirra. Ô, Edu, você quer ver só a diferença? Eu sei que você tem uma pergunta aí. Eu não quero cortar o... Tá vendo? Eu não quero cortar o ritmo aí do programa, mas é que me chama a atenção. Dá uma olhada na vista que o Plihal tem, em termos de céu azul, e dá uma olhada na nossa. O nosso Isla. Já vou abordar esse tema com vocês. Rapaz. Já vou abordar esse tema com vocês aí. Só fazer a pergunta pro Capita. A vida é melhor em Miami. Eu recebi aqui a ordem dos cachês. Então o cachê do Capita aí do Plihal acaba daqui a 2 minutos. E o de vocês é até 1.015. É mais caro também, né? É melhor não estourar. É cachê. Ô, Capita, ontem a avó baiana participou com a gente e confirmou mesmo que o Haaland é um ET. É um ET. Para. Não, é confirmação, é jornalismo. Nós temos que fazer jornalismo aqui. O cara tá lá pra trabalhar. Você gosta de cutucar o Capita com esse assunto. Não, ela gosta de vó baiana, confirmou que aquele amigo ali, ó, Bruno Vicari, tá Não, chegando. ele é reptiliano. A informação que chegou, que é uma linha dos ETs. É uma linha dos ETs. É uma linha dos ETs que não gosta dos seres humanos. Então tem os ETs mais dóceis, ele come muita carne, coração. Eu pus até o trecho lá no meu Instagram, no @ do Menezes, quem quiser ver, que é de hoje. O Haaland confirmado que é um ET. Pedindo foto, Capita, então confirmou que é um ET. Como é que para o ET? Edu, não tem essa, né, cara? Mas vamos lá. Não tem então, como é que para um ET, né, cara? Imagina só. Edu, a gente já falou, cara. O Capita acha que o Haaland passa em branco hoje. Eu tô com o Celso com relação ao placar, né, cara? Eu tô com o Celso aí. Eu acho que ele faz vai ser 2-0. Mas, Edu, assim, com relação... Não vou falar do ET, né, cara? Porque, enfim, eu não tenho essa experiência. Não tenho a experiência pra saber como é que a gente para um extraterrestre. Não tenho. É isso. Na minha vida toda, na minha carreira toda, eu enfrentei caras que eram considerados também ETs, né? Mas que não eram na realidade. Mas eu acho que é um cara que a gente sabe da força física que ele tem, do posicionamento dentro da área, é um cara fazedor de gols, né, meu? Então, assim, a gente não pode ter nenhum espaço, a gente tem que ter uma atenção quase que sempre dobrada, concentração em alto nível. Mas eu acho que, assim, quando você fala muito de um jogador, logicamente que existe um debate muito grande, existe uma movimentação também dos zagueiros brasileiros, até uma concentração, uma motivação ainda maior, né? Porque, todo mundo acha que o Brasil vai passar, mas, dificilmente o Haaland não vai fazer gols nessa partida. Isso, pra mim, era um motivo de motivação gigantesca, sabe? Então, assim, eu me motivava muito com relação a isso. O cara faz gol todos os jogos, então, bom, nesse jogo ele não vai fazer. Eu acho que existe motivação e capacidade suficiente para Gabriel Magalhães e Marquinhos fazerem um grande jogo. Eu acho que o Magalhães vai marcar ele, porque tem um duelo na Premier League, acho que na contra o Manchester City, né? Lembra? E o Magalhães sempre marca ele muito bem. Mas nesse jogo aí, cara, hoje, às 5 horas da tarde, vai ser difícil. Vai ser difícil marcar o Haaland, porque o Haaland é perigoso, ele tem arranque, tem cabeceio, tem velocidade. Então é difícil marcar o Haaland, né? Precisa ter muita atenção nele. Se deixar ele sozinho, já era. Um abraço. Ela falou outra coisa diga, aqui. Ô, Edu. Não, pera aí, daqui a pouco você fala do Val Baiano. É Val Baiano? Val Baiano. Não, que tu segurar a moça dos caras pra ficar falando de Val Baiano. Não, mas o Capita vai gostar dessa aqui. A Noruega tomou gol em todos os jogos. Se você somar os amistosos antes da Copa do Mundo, também tomou gol, não toma gol desde a última data FIFA. Então o negócio tá bom pra gente. Então pode falar, o Haaland vai fazer gol no Brasil, a Noruega vai tomar um gol hoje. Pronto. Pode que ela vai. Eu não sou o Val Baiano, não. Eu adoro falar dos outros. É Vó Baiana. Rapidinho. Só pra explicar, o Plihal, não sei se tá com vídeo lá, vocês estão, é porque você falou de cachê, eu também tenho limitação. Pra falar de Vó Baiana, Lúdico, ET, aí eu chamei um companheiro aqui, que o pessoal tá começando a chegar, o André Kfouri tá por ali, o Nicolete já tá aqui com ele, o Vicari chegou. Então pra esse lado... Chama o André Kfouri pra falar da Vó Baiana. Agora foi pra um pouquinho depois, foi pra frente. E é uma coisa também que a chuva, é aquela questão do bafo, né? O bafo vai subindo, a nuvem vai formando... Tava meio que casando agora, isso, só que a previsão de temperatura por volta das 4 do segundo tempo com chuva. Empurrando para 7 ali, tecnicamente o jogo acaba às 6. Você vê como a gente tem que se especializar em várias áreas, né?
Não, eu ia falar só a o gente fala seguinte, muita coisa eu vou sem lembrar entender dos também. tempos de rádio, e Isso aí todos nós acontece aqui muito. temos o rádio na nossa vida. Tinha um meteorologista lá numa rádio que eu trabalhei, que o cara sempre falava assim, ó, hoje sol entre nuvens com possibilidade de chuva. Ele não erra nenhuma. Mas é isso, Nunca não erra erra. nenhuma. Mas é igual o Bubu Sol quando dá entre pitaco. nuvens, É igual beleza. o Bubu quando dá pitaco. Ele zica o resultado que ele quer, ele não aposta, e no dia seguinte ele canta a vitória porque o time dele ganhou, ele não apostou. Então ele tá sempre cercando. Ele ganha na aposta, ele ganha na onda do time dele. Tem que cercar. Chama-se inteligência. Não, porque o Bubu é um especialista em aposta. Exatamente. É Exatamente. isso, é inteligência, Bubu. Ai, Ô, Bubu, cara. você acha que o que é pior? O quê? O que é pior, o calor intenso, o mormaço ou o bafo? O que te espanta mais? Ah, o Bafo. bafo. É, Bafo espanta, hein? Bafo, amigo. Bafo espanta. O bafo complica espanta muito. pra caramba. Calor intenso, você pode ter algum recurso ali, né? Pra um ventilador, alguma coisa ali. Né? Agora, o mormaço queima, né? Tem gente que acha que não queima, mas Queima. queima. Mormaço queima. E agora, realmente, Não parece, mas queima. o bafo é difícil de você encarar. Não, e sabe o que eu acho que surpreende? Quem tem bafo tem sempre um segredinho pra te contar no ouvido e ninguém quer saber, porque espanta você, mata a pessoa, fica querendo te contar um essa conversa segredo. foi parar? Aí vem bafo, mas bafo à parte, A gente tá falando de Brasil e de Noruega. Brasil e Noruega. Agora, as últimas Tem informações... jogo hoje, é verdade. Tem jogo hoje. ET, ó, vocês entraram e falaram de ET Ó, e bafo. tem uma Agora, informação. Vai. Tem uma informação. E agora não é sacanagem, É sério? não. É sério, aqui, você Jornalismo. conversou agora há pouco aqui no Sport Center. Pergunta que todo mundo faz. E Neymar? E o Neymar? Ih, Eu não tenho uma rapaz. notícia nova hoje de Neymar. O Edu, ele se Tem que empolga, jogar, hein? Às vezes acaba contando queria. 5, ele já quer 10. É. Não, a verdade é a seguinte, agora Mas é que contando. tem uma mudança. Né? É uma mudança de cenário, até falando sério agora, Edu. Tem hora, é claro que em menor escala, mas a gente também fala sério aqui no F-Show. O pessoal se confunde e acha que não, Edu. Mas a gente comentava há pouco no Sport Center, ontem no final da programação também, o que seria a tal da programação para o Neymar, porque o Ancelotti ele dá uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, essa semana, e ele até de forma diplomática ele fala, o Neymar está preparado para 90 minutos. E ontem ele é provocado a responder, ele fala, o Neymar pode jogar com o Vini Júnior. Então, só tentando colocar na devida perspectiva, nem só entrar no final para o Vini Júnior, nem jogar 90 minutos. Mas o que eu acho que tem, de novo, até pegando um carona no que o Futuconca falou, tem uma mudança de cenário em relação a, por exemplo, o jogo contra a Escócia, que ele vai para o banco ali só para ganhar uns minutinhos e sentir o sabor da Copa, e o jogo contra o Japão, que o Ancelotti fala muito claramente na entrevista depois da vitória, que ele fala, pensei em colocar o Neymar entre 60 e 65 minutos, mas o time azeitou. Deixei o time em campo e colocaria-o na prorrogação. Então a gente estava falando de coisa de 30 minutos. Para agora não, Edu. Para agora o Neymar deixou um pouco aquele status de estar ali para sentir um pouquinho o sabor da Copa, para estar ali no banco, caso eu precise mudar algum cenário, eu não tenho exatamente uma criação, um meia, alguém para achar um passe em um cenário que esteja um pouco mais difícil, de um pouco mais de tempo. O que eu falei para o Conca, eu não me surpreenderia num jogo muito truncado, sem espaço, você precisando mudar uma ideia, o Neymar ali de pós-intervalo, ou poucos minutos de segundo tempo, para jogar um pouco Tipo, mais se as que coisas não estiverem simplesmente funcionando com o aqueles 15, Martinelli. 20 minutos protocolares. Não só com o Martinelli, até quem sabe o Ryan não funcionou, teve algum problema, saca o Ryan, inverte o Martinelli, entra com alguém, Neymar por dentro centralizado, que é como eles pensam. É o Neymar de uma perspectiva diferente para a comissão técnica para esse jogo de hoje. Não me entenda mal. Não é mais aquela coisa do café com leite se der para entrar. Ah, tá resolvido contra a Escócia, bota. Vamos colocar ele para bater. Não. Não é o na minutagem. É o Neymar que está no banco, porque a comissão entende hoje que ele pode participar e ser uma opção técnica para melhorar alguma coisa ao longo do jogo. Rafinha talvez está nesse ponto aí de O só voltar. O Rafinha fez um treino com o time ontem. Anteontem ele fez atividade física e foi para academia. Ele fez um treino, se sentiu bem e pediu para ser relacionado. Não tem viagem, o Brasil está aqui em Nova Jersey, coisa de 35, 40 minutos, vem com o grupo, deve vestir sim o uniforme para o banco, mas não é exatamente ainda uma opção de estamos aqui com o Rafinha no radar. Neymar está muito mais no papo para o jogo 8 que o Rafinha. Não, e ainda a questão do Neymar que pode envolver deixa uma lá. disputa por pênaltis. Então é uma figura importante também nesse sentido. Bater no Se ele primeiro, né? eventualmente precisar, Bater e aí no a gente primeiro. imagina que não fique para o quinto Pra bater o pênalti, primeiro. né? Exato. É bom resolver logo, né? É bom resolver Vamos logo. resolver antes, vamos resolver. É isso. mas sabe que tem um olhar, o Pedro, você tá... Cara, o Neymar tem que jogar, mano. Ele não foi pra lá pra passear, né? O Neymar não foi para os Estados Unidos pra passear. O Neymar foi pra jogar, pra estar ali, pra ficar no banco. Hoje eu entendo o Neymar, né, ficar no banco pra resolver o jogo. Já passou do Haiti, já passou da Escócia, do Marrocos, também do Japão. Agora é grandões. Quando tem grandões no radar do Brasil, Neymar tem que estar jogando, tem que estar ali no banco para entrar no jogo quando precisa. Eu acho Neymar tem que jogar.
falando sobre o olhar em Falou de relação Neymar, ele gosta, ele a vem. Neymar. Não, agora é sério. Eu faço aqui jornalismo, eu odeio entretenimento. claro, Por isso que eu não claro. suporto Exatamente. entretenimento. Esse negócio de muita coisa. Pra mim é jornalismo na veia. O Neymar, ele já muda o patamar dele. Então, agora, aí todo mundo já olha, por exemplo, pode ser a quinta, sexta substituição, quem tá na frente A dele. pressão pro Ancelotti agora é maior, né? Mas ele poderia, por exemplo, jogar nesse meio de campo, no setor de criação, que não tem o Paquetá, mas tem a opção tática pelo Martinelli. Mas então pode ser que ele apareça... Para início de jogo não, Edu. Não Pra início, de jogo mas... não, Edu. Ah, Você tá falando, por exemplo... Você tá falando de um jogo que pode durar 90, 120 minutos, aí numa dessa o cara Intervalo. cansa com 60, 70 porque não vem jogando, Mas de fato você mudou. perde ele pra reta É final. verdade. De fato mudou o status. Ele é uma opção concreta pra tentar mudar jogo. O Neymar, Deixou pra de ser quem uma opção jogava, pra ganhar minutos. pra quem jogava o In-11, o Neymar na escalação, ele tava com aquela cruzinha. Ah. Aí agora ele tá com a carinha a setinha pra baixo. E a seta Aí pra agora cima. ele já tá normal. Seta pra cima, quem sabe na próxima Tá fase. apontando pra cima, Edu. Já diria aquele treinador lá, hein? Bom, eu vou liberar Tá pro Pedro, céu, tá pro Ivo e céu. Conrado. O Bruno Vicari volta já já. O Conrado tá com a seta pra cima também. O Tá, é isso aí, rapaziada. Eu não vou alongar o vídeo porque vai ficar muito longo. O Brasil hoje tem que vencer a Noruega para passar para a próxima fase. Eu entendo que a Noruega é um time muito forte. Tem o Haaland, tem o Bob, tem o Munsa, tem o Sulote, tem o Odegaard. Tem muitos jogadores muito bons, né, na Noruega. Mas o Brasil tem mais qualidade. Mesmo que não tem Paquetá, não tem Rafinha. Mas o Ancelotti vai colocar o Martinelli no meio. Eu não concordo. Eu faria assim, eu colocaria o Danilo no lugar do Paquetá, né, para povoar mais o meu campo, né? Mas o Ancelotti que sabe o que tá fazendo, é o técnico que ganha muito dinheiro no Brasil, ali na seleção brasileira, então ele sabe o que tá fazendo. Então, para mim, minha opção seria no meu campo Danilo, Casemiro e também o Bruno Guimarães. Certo aí? Vamos lá pro jogo às 5 da tarde, Brasil-Noruega. Não podemos perder esse jogo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e, importante, ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Valeu, até próximo. Vai, Brasil!